rostinhos conhecidos. Já estou vendo por aqui irmão Gaspar, quando nós fazemos parte de um outro pequeno grupo às terças-feiras. Que bênção! E talvez alguns outros nomes que eu acho que eu conheço por aqui, mas que a graça de Cristo Jesus, antes de qualquer coisa, esteja com todos nesta manhã. Obrigado, Jackson, pelo convite, obrigado pela oportunidade. E eu já me apresento de forma rápida. Meu nome é Jefferson Martins, sou pastor na igreja de Worcester, aqui na região de Massachusetts. Ah, e nós estamos dentro do mesmo objetivo que você, como que está participando aqui, tem. Nós estamos nos preparando, junto com nossas famílias, junto com nossa igreja, para encontrar Jesus. Então, nosso objetivo é o mesmo, tá bem? Muito bem. Eu sei que já fizemos uma oração agora, inclusive uma oração que abordou diversos pedidos que estão no coração de cada um. E eu quero mais uma vez pedir que você feche rapidamente seus olhos. Eu quero orar mais uma vez com você. Maravilhoso Deus, obrigado pela plena certeza que o Senhor se faz presente em nossas vidas. Nós estamos respirando, nós existimos, porque o Senhor nos permite para isso. O Senhor tem um propósito especial e nós gostaríamos de abrir nosso coração nesse momento para que a tua vontade, acima de qualquer outra vontade, possa se realizar em nossa vida. Também pedimos que neste momento que vamos abrir a sua palavra, que mais uma vez o teu Espírito Santo possa nos alcançar aonde quer que estejamos e que essa mensagem possa entrar no nosso coração, a fim de que nós possamos fazer o que o Senhor deseja para a nossa vida. E entregamos esse momento, entregamos a nossa vida, entregamos esse culto e entregamos esse dia em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Primeiro texto que eu quero abrir com você, ou acompanhar com você, não sei se você vai ter a oportunidade de abrir em sua Bíblia, mas é um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, é um texto bastante conhecido daqueles que estudam a Bíblia. E até mesmo aquele que não estudam tão profundamente a Bíblia, é um texto bastante lido em nossas comunidades religiosas. E diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se tem uma coisa que nós precisamos definir de forma muito clara para nossa existência aqui, é que não vale a pena nós vivemos essa vida apenas pensando nas circunstâncias, problemas e situações para sobrevivermos aqui nesta vida. Nós temos uma dinâmica de vida que nós acordamos normalmente e nós estamos já quase que pondo a mão em nosso celular, em nosso smartphone. E nós vamos moldando as nossas prioridades em nossa vida de acordo com as nossas responsabilidades aqui. Então, trabalho, escola, faculdade, qualquer outra atividade que nós temos, até mesmo aqueles que já estão aposentados e estão em casa, nós colocamos algumas prioridades. E eu estou feliz porque eu estou fazendo parte dessa comunidade virtual aqui do Goal Six, a qual dedica um tempo das primeiras horas do seu dia para exaltar a Deus, para adorar a Ele, para aprender sobre Ele e, por que não, ter esse momento de relacionamento especial também com Ele. Então, esse é um dos textos fundamentais da Bíblia para trazer a gente de volta à realidade, trazer a gente a base daquele texto, a qual o mesmo Jesus fala, prioriza o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui a gente entende um pouco isso, porque Paulo escreve: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então esquece. Nós somos os mais infelizes dos homens, porque a nossa esperança certamente não pode estar limitada ao nosso tempo de 80, de 100 anos aqui. Nossa esperança tem que estar voltada na pessoa de Jesus Cristo, a qual um dia vai retornar, aonde todos os nossos problemas serão sanados, aonde a dor, o sofrimento, o câncer, as separações, as distâncias geográficas, os problemas diversos que nós enfrentamos não mais existirá. E a Bíblia tem promessas extraordinárias,
e nós lembramos de diversas, e a mais conhecida talvez seja aquele que os nossos olhos todos serão enxugados, as nossas lágrimas, e nossa mente nunca imaginou, os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É a esperança. Nós estamos hoje aqui no dia 20 de agosto, 5h55 da manhã aqui nos Estados Unidos, ou 6h55 no Brasil, tendo uma coisa vibrando em nosso coração. E tem uma música adventista que fala, né? Ó, que esperança vibre em nosso ser. Por quê? Porque nós aguardamos a breve volta de Jesus. Uma coisa que nós entendemos biblicamente através desse texto é que as circunstâncias que estão à nossa volta, que acontecem exatamente neste momento, os problemas de enfermidade, os problemas financeiros, os problemas familiares, os problemas diversos que nós enfrentamos no trabalho, em casa, nos relacionamentos com os filhos, com o esposo, com o cônjuge, tudo isso é temporário. Tudo isso vai passar. As nossas crises aqui, pela graça de Deus, elas são temporárias. Nós viveremos uma eternidade de uma forma tão plena e tão maravilhosa, onde os reencontros serão novamente necessários. Pessoas que nós nos separamos em algum dia, onde nosso coração hoje sente a saudade, finalmente serão sanadas tudo isso. Nós viveremos a plenitude da felicidade, viveremos a plenitude do amor, da bondade, da paz na presença de Cristo Jesus. Veja que a Bíblia diz de que o novo céu e a nova terra vai ter ruas de ouro, mar de cristal, dando a entender que o que nós priorizamos hoje, que é talvez muitas vezes é o bem-estar, é a riqueza, é o dinheiro, é os relacionamentos também, é claro, mas ele está falando que esta riqueza vai ser tão irrelevante que você vai pisar no ouro, algo que as pessoas matam hoje, cortam mão praticamente em um assalto para arrancar uma aliança do dedo. Deus está falando, ó, tudo isso que o ser humano prioriza hoje, um dia você vai pisar nisso, porque não vai ser relevante. O que vai ser relevante no novo céu é essa esperança que nós temos em Cristo Jesus no amanhã, é estarmos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse cenário, de que nós temos uma esperança no amanhã em Jesus Cristo, eu me pergunto, e certamente você também tem essa preocupação, como nós reagimos espiritualmente diante do cenário que nós estamos. Porque às vezes nós nos sentimos fracos espiritualmente. Às vezes nós temos a sensação de que todas as coisas que estamos fazendo não é o suficiente para alcançarmos a salvação. Então nós, às vezes, nos intensificamos em algumas ações espirituais, mas corremos o risco de, ainda assim, não sentir a presença de Deus. Às vezes, nós participamos de cerimônias, participamos de doxologia, vamos à igreja, participamos de pequenos grupos, participamos do Goal Six, e ainda assim nós não sentimos o arder de Deus em nosso coração. E minha pergunta para uma reflexão individual é: o que que você faz quando a sua oração ela torna-se monótona? O que você faz quando de repente você começa a orar e a sua mente viaja para um outro local? Quando você está orando e você não consegue se concentrar na oração e 1 minuto depois, 2 minutos depois, você simplesmente se desconecta e você está pensando em outra coisa. Eu não tenho dúvidas que todos nós já passamos por aqui. Se eu tivesse a oportunidade de pedir para levantar a mão de quantas pessoas já tiveram alguma situação de estar orando a Deus e a sua mente vagou para outro local, viajou para outro local, provavelmente todos nós levantaríamos as mãos. O que nós fazemos quando nós nos sentimos a presença de Deus, o que nós fazemos quando a forma da religião, ou seja, nós irmos à igreja todos os sábados, irmos à igreja todo domingo para que eles tenham oportunidade, irmos na igreja, aquilo se tornou uma rotina. E quando nós vamos, saímos da igreja e parece que tudo permanece igual. Nós cumprimos requisitos e é legal nós fazermos um checklist, porque nós estamos honrando com aquilo que nós acreditamos que é certo, mas a parte real, a parte de sentir, a parte de quase clamar a Deus aí, Senhor, não retires de mim o teu espírito, não acontece.
conosco, o que que nós fazemos diante dessa situação. Então eu quero dar algumas recomendações que eu dei para minha igreja nesse final de semana. E eu quero pegar através da pessoa de Jesus Cristo alguns exemplos claros para a gente melhorar essa intimidade, esse relacionamento e entender que a priorização de nossa vida aqui tem que estar na esperança em Jesus, em algo que vai acontecer muito em breve, na pessoa de Jesus e não nas circunstâncias. Até porque, queridos, Jesus estava no jardim do Éden, ou Jesus estava no jardim aonde não era o jardim do Éden, e Jesus conseguiu vencer em meio ao sofrimento no jardim do Getsêmani. Enquanto o jardim perfeito do Éden, as circunstâncias que estavam todas acontecendo, que Adão e Eva tinham, ainda assim eles caíram, eles erraram, eles decidiram para longe de Deus. Ou seja, as circunstâncias à nossa volta podem nos impactar, mas se tivermos firmes em nosso coração a esperança em Jesus Cristo, nós então seremos vitoriosos, porque essa é uma promessa bíblica. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz assim: tendo se levantado alta madrugada. E que bênção que você está aqui, porque talvez uma alta madrugada você já acordou, quem sabe alguns já dedicaram tempo em oração. E ali vem Jesus, tendo se levantado, Jesus, alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Primeira característica, primeira sugestão, primeira recomendação para todo cristão é que nós temos que ter tempo de oração. Tempo é algo que a gente normalmente não tem. Quantas vezes nós ouvimos, ou nós falamos, ou nós digitamos para alguém: olha, desculpa, eu não tive tempo de fazer isso. Eu não tive tempo de responder a você. Eu não tive tempo disso. Tempo é uma coisa relativa nas questões de prioridade. Se alguém não retornou para você, não quer dizer que a pessoa não teve tempo. Desculpa decepcionar você. Se ela não retornou para você, é porque ela não priorizou você. E não é diferente quando nós olhamos para a questão espiritual. O nosso tempo é administrável. O maior desafio no meio corporativo hoje é a administração de tempo. E na nossa caminhada espiritual não é diferente. A gente tem dificuldade de administrar o nosso tempo. E Jesus aqui com o nosso maior líder, o líder do líder, mestre dos mestres, nós temos ele tendo um tempo para orar a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 16, nós temos uma outra característica desse Jesus que sempre estava em relacionamento com o Pai. E diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele, novamente Jesus, porém se retirava para lugares solitários e orava. Então, primeira característica, Jesus tem um tempo aonde ele dedica para a oração. E não é um tempo comum, não é um tempo aonde nós simplesmente paramos antes de uma refeição e oramos a Deus de uma forma quase que mecânica e decorada. Jesus dedicava tempo de abrir, de rasgar o coração ao Pai. Um, Era uma conversa realmente de intimidade. E essa é uma característica interessante, porque às vezes nós queremos conversar com algumas pessoas, conversar com pessoas que nós gostamos, inclusive, mas nós não temos intimidade. Então começamos uma conversa que dura pouco tempo, porque nós não temos intimidade. Então aqui nós temos um Jesus que acordava na madrugada para falar com o Pai, para dedicar tempo de comunhão com o Pai e investia-se tempo. E um tempo que nós sempre pregamos para pais e filhos: dedique um tempo de qualidade para os seus filhos, dedique um tempo de qualidade para os seus pais. Tempo. E Jesus fazia isso, tempo de intimidade com o seu Pai. Nosso Pai Celestial, para todos nós, certamente, é a pessoa de Jesus Cristo, Deus, a Trindade, e nós precisamos ter tempo de passar, é, tempo de relacionamento com eles através do estudo da palavra e através da oração. Tempo. Mas no segundo texto que eu li, nós temos aqui um Jesus que se retirava para lugares solitários e orava.
Jesus tinha um local, normalmente era sempre os montes. Jesus tinha um local para oração. A segunda recomendação que eu posso dar para cada um de nós é que, além de tempo que nós precisamos deixar agendado em nossa agenda, um tempo, não é simplesmente sobrou um tempo agora, não, não, um tempo que está definido, eu preciso ter um local para oração. Um local, e um detalhe, não é um local simplesmente definido, mas é um local onde você possa ter essa intimidade, esse relacionamento entre você e Deus, só você e Ele. Um momento de solitude, um momento solitário. Hoje é muito difícil a gente ficar sozinho. Hoje é muito difícil a gente conseguir se concentrar em uma oração sem nada atrapalhar a gente. Por quê? Às vezes nós estamos sem pessoas ao nosso lado, mas nós temos sempre uma tecnologia nos acompanhando em todos os locais. Alguns de nós temos um hábito, inclusive, de acordar já com o smartphone ao lado e já ligando o smartphone. E quantas vezes nós estamos ali em oração e de repente um celular toca e de repente o celular vem a mensagem de o toque de mensagem que chegou do WhatsApp ou qualquer outra coisa e aquilo nos desconcentra já. Jesus tinha um tempo de solitude, um tempo de estar sozinho com o Pai. Então, nós somos recomendados, se a gente olhar para a pessoa de Jesus Cristo, de ter um tempo de oração e a gente ter um local de oração, aonde nós podemos rasgar nosso coração, abrir nosso coração a Deus, a fim de que Ele possa realmente, eh, não somente estar presente porque Ele está, mas que nós possamos dar essa oportunidade de um relacionamento de intimidade. Lembra que eu falei anteriormente que às vezes nós começamos uma conversa com alguém e a gente não consegue esticar, alongar um pouco a conversa, porque nós não temos intimidade, a gente não sabe mais o que pedir, não sabe mais o que falar, a gente não tem intimidade. Esses momentos que nós dedicamos para conversar com Deus e esse local aonde nós podemos chamar local de oração, com uma característica de solitude, ter um momento de você e Deus apenas. Veja o que a Bíblia nos recomenda: entre no seu quarto e em secreto fale com o teu pai. O secreto não é não abrir a boca, é não expor de forma audível. O secreto é você e Deus. Nós somos convidados a orar, seja em público, seja por pessoas, que é uma bênção fazer isso, mas por que não também termos um momento de ter uma solitude, você e Deus e mais ninguém, para que de fato nós possamos não somente falar com Deus, mas que possamos dar um tempo para que Deus possa também falar conosco. Se nós queremos um coração vivo por Jesus, se nós queremos ter sentir a presença de fato de Deus em nossa vida, se nós queremos ser reavivados espiritualmente, sentir o poder do Espírito Santo em cada um de nós, nós precisamos, no mínimo, seguir aquele a quem nós colocamos o nome que seguimos. Nós nos chamamos de cristãos. Cristãos são exatamente aquelas pessoas que olharam para alguém, e esse alguém é a pessoa de Jesus. E esse alguém, nós nos encantamos por ele, dizemos, nós queremos seguir os mesmos passos de Jesus. E se nós queremos seguir os mesmos passos de Jesus, então eu preciso entender que eu preciso amar mais, que eu preciso respeitar as pessoas da minha volta, que as pessoas que não têm as mesmas crenças que as minhas, que as pessoas que não se vestem como eu, que as pessoas que não se comportam como eu, precisam sentir-se bem ao meu lado, as pessoas precisam sentir-se amadas comigo, para que elas então olhem para mim e vejam, uau, esse aqui realmente é uma pessoa diferenciada. Eu quero conhecer quem é que está moldando, quem é que está regendo esta vida. E além disso, nós olhamos para a pessoa de Jesus, ele vai moldando nosso coração, vai plantando em cada um de nós toda essa transformação, vai plantando em cada um de nós o fruto do Espírito Santo, do amor, da bondade, da longanimidade, do perdão, do domínio próprio, da mansidão. Tudo isso Deus vai plantando em nós porque nós estamos seguindo o que Jesus seguia. Nós estamos fazendo o que Jesus seguia. E entre as tantas coisas que Jesus mesmo foi exemplo para nós, e é exemplo para nós, nós temos o tempo que Jesus dedicava em oração. A Bíblia diz de que Jesus passou uma noite inteira em oração para escolher 12 discípulos.
E nós pais aqui essa manhã presentes, podemos pensar que queremos filhos reavivados espiritualmente. Podemos pensar que queremos uma família reestruturada, nós queremos ser abençoados ricamente por Deus, queremos que nossos projetos deem certo, nós queremos que todas as coisas fluam num caminho de perfeição nessa terra, mas não dedicamos 15 minutos, 5 minutos, e em alguns casos eu vou ser um pouco mais enfático, alguns não dedicam nenhum tempo em oração, mas queremos vidas transformadas, queremos filhos reavivados, queremos transformações em nossa vida, mas não dedicamos tempo em oração. E a gente olha para o céu e fala: Senhor, não sinto a sua presença. Senhor, eu realmente não me sinto reavivado, então reaviva-me, 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 mas a gente não tem clamado isso de corpo e alma, com o coração aberto para Deus, com um tempo dedicado de oração. Lembro-me que em uma situação na Bíblia ele descreve que os discípulos tentaram expulsar um demônio, expulsar demônios. E aí eles não conseguem expulsar, e Jesus fala assim: olha, isso aqui só pode ser expulso. Há algum tipos de mal que só pode ser expulso com jejum e oração. Jejum e oração, a importância da oração em nossa vida cristã. Não existe cristão sem essa comunhão com o Pai. Não existe. Cristão é símbolo daqueles que seguem os passos que Jesus seguia. E Jesus orava ao Pai. Tempo de oração, local de oração. E tem um detalhe: se a sua mente vagueia, se a sua mente viaja nos momentos de oração, se você começa a fazer uma oração e depois você se desconecta, se desconcentra e você perde ali a sua linha de raciocínio, então deixa eu dar uma outra recomendação do próprio mestre para você. Porque Jesus muitas vezes ele orava de forma audível, de silenciosa. A oração secreta, desculpa, a oração secreta nem sempre precisa ser silenciosa. A melhor forma de você criar conexões neurais, a melhor forma de você gerar mais foco quando você está falando, é você falar em voz alta. E teve uma situação onde uma senhora me procurou ao final da igreja quando eu abordei esse assunto de falar com Deus em voz alta. Ela disse: "Não, Jefferson, eu não oro em voz alta". Eu perguntei: "Por que, irmã, a senhora não ora em voz alta?" Ela disse: "Porque o diabo pode ouvir as nossas orações, e eu não quero que ele conheça os planos a qual eu estou conversando com Deus". Então deixa eu ler o que Jesus fazia. Mateus 26, versículo 39, nós temos o seguinte: adiando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Jesus fazendo isso, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. No verso 42 do mesmo capítulo 26 de Mateus, nós temos: tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Tenham os seus discípulos, tem alguém registrando o que Jesus está dizendo. Jesus está falando ao Pai em voz audível. Se tem mais uma coisa que eu posso aprender para ter uma vida revitalizada espiritualmente, além de tempo que eu vou dedicar em oração, um tempo exclusivo, além de um local de intimidade com o Pai, a qual eu vou ter exclusivo, além de eu conversar com Ele de uma forma que vai estar só eu e Ele também, para eu rasgar o meu coração para Ele. Nós temos a recomendação bíblica do que Jesus fazia. Jesus conversava com o Pai com a voz alta. Por quê? Porque isso com você consegue ter mais foco, você não você tem mais dificuldade de perder e sua mente vaguear para outros locais. Isso é o que Jesus fazia. Precisamos sempre fazer em oração alta, com a voz alta? Não, nem sempre precisamos. Pode fazer também de forma mental, na sua mente, mas se você quiser ter mais concentração no momento de uma oração, então, por favor, abra seu coração a Deus e abra a sua boca também, para sair com uma voz audível. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, para confirmar esses episódios, diz assim: ele, Jesus, nos dias de sua carne, enquanto ele esteve aqui, tendo oferecido com forte clamor, olha só, ele oferecia a oração com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido
por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que obedecem. Nós precisamos, se você não tem um hábito, então nós precisamos, você precisa aprender a orar também em voz alta. Você e seu Deus, em solitude. Tempo de oração, local de oração. Você precisa ter essa conversa com Deus de uma forma audível, a fim de que você possa se conectar com Ele, e esse local precisa ser você e Deus. Um local de solitude, onde você possa realmente abrir o coração. E por último, a última recomendação, nós temos em Lucas, capítulo 22, versículo 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E o versículo 32 diz: Porém, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Se Jesus orava sozinho, se Jesus tinha um local de oração, se Jesus tinha um momento de solitude com o Pai, se Jesus orava de voz alta, agora Jesus está orando pelas pessoas. E agora Jesus é específico. Jesus chega para Pedro, para Simão, e diz assim: Ei, Pedro, deixa eu falar uma coisa. O diabo clamou por você. O diabo quer destruir você, mas eu orei por você. Eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Jesus orou mencionando o nome. Em suas orações, mencione o nome das pessoas que você quer interceder. Quando você ora com esse trabalho junto com os céus de intercessão, o poder da oração intercessória é maravilhosa. E você certamente nesse grupo, não tenho dúvidas, você já ouviu e ouvirá e continuará ouvindo milagres que acontecem por causa de uma oração intercessória. E aqui Jesus fala para Pedro: Ei, o mal queria pegar a sua alma, queria destruir você, queria arrebentar com a tua vida, mas eu orei por você. E quando li esse texto, fiquei pensando: será que Satanás foi ousado ao tamanho de chegar para Deus e falar assim: Ei, me dá a alma de Pedro? Mas quando eu leio de uma forma um pouco mais detalhada e mais profunda, eu acredito, eu acho que o mais provável, porque aqui é uma interpretação, é claro, eu acredito que o mais provável é que Satanás não pediu a alma de Pedro, não pediu a vida de Pedro para Deus. O diabo está como um leão rugindo à volta, querendo qualquer oportunidade para destruir. Então eu imagino que Satanás, nesse momento, pediu para os seus anjos, porque se uma senhora estava com medo de orar em voz alta, porque senão o diabo iria ouvir o que ela estava falando, então nós precisamos entender que o diabo ele não é onipresente. Primeira coisa, aonde o diabo está é um local apenas. Então ele envia seus anjos para destruir, para arrebentar, para criar o caos que nós já conhecemos em pecado. Então, quando um cristão se ajoelha em oração, é o único local que o mal não quer estar. É o único local. Então, quando nós nos joelhamos em oração, não importa se nós vamos falar em voz alta, não se preocupe se o mal vai ouvir a tua oração, porque esse é o local onde o mal não vai estar, porque você vai estar na presença de Jesus. E onde tem luz, é impossível ter trevas. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Às vezes nós temos mais medo quando a pessoa fala assim: ah, tal pessoa fez macumba para você, tal pessoa fez isso para você. Nós temos mais medo do mal do que aceitar as promessas maravilhosas de Jesus. E nós precisamos crer nas promessas. Entre tantas promessas extraordinárias, há um Jesus que fala assim: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu vou caminhar com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você, vou caminhar contigo, vou carregar você no colo se necessário.
precisamos crer, somos cristãos, precisamos crer, precisamos ter fé, porque nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, precisamos ter fé de que Jesus permanece conosco em todos os momentos e que o mal não tem nenhum tipo de vitória sobre nossa vida. E aqui, para finalizar, Jesus está reforçando para Pedro, algo que o mal está tentando atacar a sua vida. Mas ele diz: ei, Pedro, eu orei por você. Eu orei para que a sua fé não desfaleça. Eu orei pela sua vitória. Há um Jesus que também intercede por cada um de nós e você já sabe disso. Pedro relata isso na Bíblia. Ah, João vai descrever isso no capítulo 2 de primeira João. Ele vai dizer: olha, eu escrevo, filhinhos, todas essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês vão ter um intercessor. Em outras traduções vai dizer: vocês têm um advogado junto ao Pai que vai interceder por vocês. Jesus está orando por você. Jesus está clamando pela nossa salvação, desejando, ansioso para que cada um de nós escolhamos por ele. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar, vou cear com você, vou morar com você, vou passar tempo de intimidade com você. Tempo, um local de oração, uma oração audível, um local de solitude para falar com Deus. E orar pelas pessoas. Orar como uma oração intercessória para salvar outras pessoas, pela fé de outras pessoas e pela nossa fé também. Porque neste momento, quando oramos por outras pessoas, as nossas orações com a de Jesus se entrelaçam e então céu e terra estão unidos no mesmo propósito: salvar, salvar e salvar pessoas. Que nessa manhã você tenha a plena certeza das promessas que Deus fez em sua vida, das promessas incríveis de que um dia toda essa luta espiritual que nós temos, de querer fazer o que é certo e não conseguir, não querer fazer o que é errado, mas fazer com bastante facilidade, tudo isso vai terminar. Um dia o nosso corpo será glorificado e viveremos na presença de Cristo Jesus por toda a eternidade. Reencontros, felicidade, vida plena na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tal Que tal a gente experimentar um pouquinho mais um pedacinho do céu aqui? Em que momento, Jefferson? Naqueles momentos de intimidade com o Pai. Naquele momento onde a gente se desconecta de todas as coisas dessa terra e se conecta apenas com o céu. Eu posso lhe confessar sem um pingo de dúvida: a sua vida vai trazer um novo reavivamento. Confesso isso de uma forma muito especial, de um testemunho pessoal. Quando você dedicar tempo e um local, e tudo aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, repetindo para que você possa gravar, você vai perceber um reavivamento espiritual que talvez você nunca experimentou em sua vida. Porque talvez, você esteja seguindo apenas um padrão, apenas participando de pequenos grupos, eventos, igreja, mas sem sentir a presença. Faça isso e você vai sentir mais do que nunca a presença de Deus em sua vida. Que Deus abençoe a cada um, que nós tenhamos um dia, uma semana, um ano abençoado na presença dele.